uma honra muito grande, uma alegria muito grande, irmãos. Porque eu vejo que é resposta das orações. Porque eu sempre oro ao Senhor. Eu sempre oro ao Senhor para que Ele venha levantar mais profetas neste lugar. Porque tem profeta na casa, mas está de boca fechada, não está usando aquilo que Deus chamou para fazer. E como a obra precisa e tem que dar continuidade, Jesus está levantando os improváveis. O Senhor está levantando aqueles que ninguém dava nada por eles. Eu estou muito feliz de ver o Senhor usando a Karine. Eu chorei de alegria, porque para mim é uma honra muito grande, irmão. Muito grande, de ver Deus usando esses jovens. Eu acho que eu fico muito feliz em ver o Senhor usando cada um, aqui em cima ou embaixo, seja lá onde for. E é isso mesmo. Nós temos que louvar a Deus por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Cada um tem a sua forma de adorar, de agradecer ao Senhor. E a maior forma é deixando Ele trabalhar no seu chamado. É deixando Ele te usar para aquilo que Ele te chamou para fazer. Isso é muito lindo, é muito gratificante. Amém, irmãos? No dia que Deus usou a mão direita pela primeira vez, eu mais um barquinho quase permanecer. Ele fica doidinho ali, quem ficou olhando para mim? A primeira vez que o Túlio pregou, ele estava quieto ali sentado na cadeira. Ele fica assim, meu menino. Então, cada um de vocês, fique certo de quando o Senhor usa isso, a glória é para Deus, mas a honra é do ministério. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir toda a igreja para ver sua Bíblia comigo no livro do Messiânico, os maiores profetas da Bíblia, no livro de Isaías 53. Aleluia, glória a Deus. O pastor não pôde estar aqui hoje e ele manda um abraço para todo mundo. Está muito triste porque não pode estar aqui hoje, amém, irmão? Mas semana que vem, em nome de Jesus, ele vai estar aqui comigo, mas eu espero. Tudo vai andar conforme a vontade de Deus. Eu creio que nada acontece por um acaso. Com Jesus não tem acaso, tem propósito. A igreja concorda? Com Jesus não tem por acaso, tem propósito. E hoje o Senhor está falando comigo, quando eu me questionei a Ele. Ele falou comigo, eu tenho propósito. O Senhor tem propósito em tudo que faz. E o nosso dever é tentar entender, é procurar entender ao invés de questionar e de murmurar. Amém? Palavra do Senhor diz assim, Isaías dizendo: quem deu crédito à nossa pregação?
e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentando nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o sepultamos por aflito. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz e a paz sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Feche os olhos, irmãos, perdão. Tenho alergia de ventilador e eu dormi com o ventilador. Vou para morrer. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno e amado Pai, mais uma vez, Senhor amado, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha nos dar direção, Pai, pelo Deus Santo da palavra, Pai. Deus, que o Senhor venha, Pai amado, usar-me como canal para mim e para a tua igreja, Senhor, nesse dia de hoje, ó Pai. Deus, repreende, meu Pai, todas as pedras de Satanás. Repreenda, meu Deus, do Senhor Jesus, todo o mal, meu Pai. Todo levante, meu Pai, todo pensamento ao contrário, Senhor, não deixe lugar, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que desça eu, para que o teu Espírito cresça, Pai. Que desapareça eu, meu Deus, para que o teu Espírito cresça sobre a minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Reveste-nos, reveste essa igreja, reveste a minha vida, a minha família, meu Deus. Guarda, Pai amado, a vida de cada um aqui presente nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, irmãos. Quando eu estava vendo essa palavra lá em casa, o Senhor, eu fiquei um tempão meditando. Eu falei, meu Deus, que palavra linda. Uma palavra que foi escrita há 700 anos atrás, pelo Messias, para ele pregar. Aí Isaías vem trazendo uma narração de um homem que a gente ficava esperando às vezes o Messias, o grande, o poderoso, né? Importante. Aí veio um homem simples que ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou ao braço do Senhor? Isso é Isaías dizendo. Porque foi subindo como renovo, e perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nenhum, e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aqui no verso 2, eu fiquei imaginando a gente que às vezes tem um pouquinho assim e já se acha importante demais. A gente faz um pouquinho e já acha que está fazendo muito.
A gente quer nos colocar em cima de um pedestal. E aí vem essa palavra. O próprio Messias, ele se coloca como o menor. Ele se coloca como menos do que a raiz da terra. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica olhando as coisas. Tem pessoas que não sei o que passa na cabeça. Muitas das vezes porque consegue alguma coisa. Prega bonito, canta bonito, ministra bonito, e faz e acontece. Aí já começa a querer diminuir os outros. Eu estava vendo uma ministração, eu estava lendo a palavra, e estava vendo uma ministração de um pastor. E logo depois eu fui ver os comentários de pessoas dizendo que havia saído da igreja desse pastor, porque ele entrava dentro da igreja como se ele estivesse sozinho dentro da igreja. Era como se ele estivesse sozinho dentro da igreja. E esse pastor, ele estava sendo venerado no mundo inteiro. Eu não posso falar o nome porque é falta de ética. Ele estava sendo venerado, ele estava sendo visto como Deus. Na internet, no TikTok, no Instagram. Até as pessoas começaram a se conscientizar. Porque, irmãos, profeta, se você é um profeta de Deus, Ele te usa onde você estiver. Você não precisa chegar com uma etiqueta na testa ou com uma roupa de grife ou falando bonito para mostrar quem você é. Jesus trabalha na humildade, na simplicidade. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, olha como o Messias se apresentou a Jesus. O próprio Deus. E no verso 3 ele disse, Isaías dizendo, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentando nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Quantas vezes nós mesmos já fizemos isso? Quantas vezes você já tentou se esconder da face do Senhor? Quantas vezes já quis correr da presença de Deus? Quantas vezes foi chamada a atenção, aconteceu alguma coisa, a primeira atitude que teve foi afastar dele. A gente tenta esconder Jesus o tempo todo. E ele foi desprezado e não fizemos nada. Não fizemos caso algum. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes a gente ouve uma palavra
Deus. Quantas vezes, irmãos, tem alguém aqui pregando? Eu já cansei de ouvir o baterista Júlio pregando e Deus usando a boca dele para falar a respeito da igreja. E eu lendo essa palavra na casa, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo do Senhor, meu Deus? O que nós estamos fazendo com o nosso chamado, com o nosso ministério, com a responsabilidade que o Senhor um dia nos chamou para fazer? O que nós estamos fazendo das nossas vidas, irmãos? A gente nega Ele, a gente vira as costas para Ele. Mas você já imaginou a dor que Ele sente todos os dias por nossa causa? Você já imaginou? Por que no verso 4 a palavra do Senhor nos disse que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si? Imagina, faz um momento de reflexão. Por causa dos nossos pecados, porque não tem ninguém santo. Mas nós precisamos reconhecer o Cristo. Nós precisamos olhar para trás, irmão, e ver de onde Ele nos tirou. E ver o que Ele sofreu por mim e por você. E todos os dias, com o nosso caráter e com a nossa atitude, nós estamos ferindo, a cicatriz não fecha. Até hoje, a cicatriz das feridas não cicatrizou. Imagina se Ele levou as nossas dores. Quantas pessoas existem no mundo? Quantos de nós existem no mundo? E Ele está carregando a dor de cada um. Nossas enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não foi ferido de uma arma, de uma faca, não. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Moído pelas nossas iniquidades. Imagina como que você imagina, fecha os olhos, só um minutinho. Fecha os olhos, irmãos. Não é para ficar olhando para a cara do outro, não, porque depois do culto você já viu todo mundo. Imagina ele agora no seu lugar. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Imagina você sentindo a dor do seu irmão.
Você é capaz de sentir a dor de alguém. Isso chama compaixão. Você tem que sentir a dor de alguém. É você ter compaixão, se compadecer da dor do seu irmão, da aflição do seu irmão, do sentimento do seu irmão, dos problemas do seu irmão. Porque a gente vê a pessoa sofrendo, a gente vê a pessoa angustiada. Nós julgamos. A gente quer ser certo, João. A gente quer que as pessoas sejam igual a gente. Eu não consigo, se eu não sentir a dor do meu irmão, então o que eu estou fazendo na presença de Deus? Se eu não conseguir enxergar o problema que está na vida do meu próximo, o que eu estou fazendo aqui? Talvez as pessoas julgam uns aos outros pela aparência. Talvez a pessoa chega, está triste, não quer conversar. Aí já começa a deduzir aquele monte de coisa na emoção. Aí acha que é Deus que está falando e vai lá e fala um bocado de mentira. Às vezes, irmãos, o nosso irmão do nosso lado está precisando de um abraço seu para ele ser motivado. Tem famílias dentro de casa que não conhecem o seu marido, não conhecem a sua mulher. Tem pessoas que não conhecem quem está do seu lado. Sabe por quê? Porque falta a presença do Espírito Santo, falta a presença de Deus. Falta sensibilidade, falta o amor. Esse amor aqui, ó, que o Senhor está falando. Talvez a mulher olha para o esposo, fala um monte de coisa, julga ele, fala, xinga um monte de coisa, e ele está mal, a ponto de ter um derrame. E assim vice-versa. Mas não sentam, não param para conversar, não param para entender um ao outro, ou para ouvir. Talvez só de ouvir já melhora. Irmãos, a mesma coisa. Dentro de casa é uma coisa, na rua, na frente das pessoas é outra. Isso machuca o coração do Senhor. Isso fere o coração do Senhor. Porque isso é hipocrisia. Isso é heresia. Sabe, irmãos? Se você não sabe sentir, não consegue olhar para as pessoas e tentar imaginar e falar, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Olhar para alguém, olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, a não ser xingamento, a não ser julgamento, a não ser ficar passando de um para o outro, comentando a vida uns dos outros. Como que o Senhor nos vê? Porque é a palavra que diz. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. No português aberto, pelas nossas falsidades. Porque tem gente que consegue ser falso com ele mesmo. E acha que está certo. Olha como Isaías descreveu o Messias, escreveu Deus.
O castigo que Ele nos traz a paz. O castigo que Ele sofreu naquela cruz. Tudo que Ele passou naquela cruz foi para que hoje nós estejamos aqui. Para que hoje a gente estiver vivo. Tudo que Ele passou foi por mim e por você. Mas aí vem uma pergunta na minha cabeça que não quer calar. O que você está fazendo para retribuir esse amor? Abandonando seu chamado? Abandonando a obra do Senhor? Abandonando aquilo que Ele te chamou para fazer? É essa a recompensa? É brigando com os irmãos? É falando mal uns dos outros? É achando que é Deus que sabe mais do que todo mundo? Quem sabe muito não sabe nada, irmãos. Pessoas que gostam de dar palpite no chamado do ministério uns dos outros. Ah, o louvor não está bom não. Ah, a pregação não foi boa não. Ah, fulano não está pregando não. Ah, essa pregação não foi de Deus não. Deus não falou isso não. Foi exatamente o que Deus usou com o baterista doido. Isso, irmãos, entristece. Essas coisas é que machucam. Você declara o coração do Senhor todos os dias. Eu imagino Ele com aquele sangue correndo para a festa, com as mãos furadas, aquele prego daquele tamanho. Será que ele teve força para ficar pendurado naquela cruz, irmão? Aí ele olha para cá, para a Assembleia de Deus. Aí vê um monte de juízes. Mas que para ele não vale nada, não faz nada. Não é grato à vida que tem. Mas quem eu estou passando por isso está vivo. Agradece a Ele, porque tem muitos que estão debaixo da terra, o outro não pode nem andar. E não pode estar na casa dele para adorar. Muitos queriam e não estão. E quem pode não faz. Eu estou falando com a igreja. E o Senhor está me dando uma visão de um homem nu, com sangue escorrendo no rosto. Acredita? Eu estou me dando uma visão de um homem nu, pregado na cruz do próprio Cristo, todo lavado de sangue. Ele foi. Olha só, no verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, fazendo o que quer, tomando atitude própria, tomando suas próprias decisões. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores,
ele não abriu a boca. Ele sofreu calado. Ele carregou a minha dor, a minha culpa, os meus pecados, as minhas transgressões. Ele carregou tudo nas costas. Caiu na mão dos inimigos. E não abriu a boca. Ele não abriu a boca para reclamar, para murmurar, para questionar. Mas qualquer coisinha que acontece no meio do povo é motivo para murmuração, para reclamar, para ligar um para o outro, para fazer fofoca, para fazer buchico, ou para achar bom demais. Questiona demais, reclama demais, murmura demais. Murmuração é pecado. Ele foi calado. Não abriu a boca para falar nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Foi levado ao matador como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortada da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Ele foi arrancado, foi cortado da terra. Mas a palavra diz que Jesus ele não foi morto, ele se entregou. Não foi matado, não mataram ele, ele se entregou por mim e por você. Você pode imaginar, irmãos? Você pode imaginar isso já, Leonardo? Você já deu coragem de se entregar pela vida de alguém? E seu corpo ser esfolado vivo no meio da rua? Com chicote, com tudo? E depois pegar você e pregar essa pilastra aí com os braços abertos? Se for para segurar, a levantar a súria de rua na área do braço. Pregar os pés com aquele prego, aquele cravo grandão. Você pode imaginar isso, irmão? Tenta imaginar um minutinho. Será que você conseguiria se colocar no lugar dele? Só por um momento? Você se entregaria pelo seu filho? Você se entregaria pelo seu marido? Pela sua esposa?
muitas das vezes nós somos tão soberbos, tão arrogantes, que não para de pensar que aquilo que a gente fala está magoando a pessoa. Imagina você no lugar desse homem, sofrendo tudo calado, para que hoje nós sejamos libertos, para que hoje nós tenhamos vida, tenhamos paz, para que hoje nós sejamos felizes. Quantas coisas o Senhor fez, quantas coisas o Senhor sofreu, sem falar nada. Quantas dores, irmãos, quantas dores. Até ele chegar pro próprio Pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Nem assim, nem assim. O pai dele não livrou. Ele permaneceu naquela cruz. Faça uma reflexão na sua vida a partir de hoje. Vê se compensa, se vale a pena, porque hoje em dia a palavra do Senhor está sendo ministrada, mas entra no ouvido e sai no outro, não tem mudança. Não vem arrependimento, não vem transformação. Da mesma forma que as pessoas entram na igreja, elas saem sem ter mudança nem nada. Não se arrepende. Abriu mão do que fazia e acha que vai ficar tudo por assim mesmo, tudo normal. Quem evangelizava, não evangeliza mais. Quem pregava, não prega mais. Quem louvava, não louva mais. Quem fazia teatro, não faz mais. Abandonou, simplesmente abandonou as coisas do Senhor. E você acha que você consegue ser feliz? Depois de tudo que ele fez, tudo que ele viveu, que sofreu, você acha que está feliz de ver você maltratando os seus irmãos ao próximo? Você acha que ele está feliz de ver você falando mal no ministério onde você congrega? Você acha que ele fica feliz da soberba das pessoas? De Deus fazer as coisas, não aparece um para dar testemunho na igreja. Ninguém testemunha do que o Senhor fez. Não vai me engrandecer nem o seu pastor não, porque quem fez não foi eu, foi ele. A gente não é canal. E o dia que deixar de ser, levanta outro. Como ele está levantando aqui, ó. Aqui. Será que a sua consciência não dói não? Não pesa não? Porque o Evangelho, irmão, é transformação. O Evangelho é cura, é mudança de vida, é mudança de hábitos. É para isso que